Olá, meus amigos! Hoje começaremos um ciclo de 3 dicas importantes sobre o tratamento da classe 2 utilizando o sistema Invisalign. No tema de hoje, aspectos clínicos importantes a serem considerados para que a gente consiga obter o máximo de eficiência possível durante o desenvolvimento do nosso ClinCheck para o tratamento da classe 2. Espero que aproveitem. Vamos nessa! Então, aula de classe 2 hoje, aula que estava faltando aí para a gente fechar com chave de ouro. Acho que a aula ela tá bem bacana, tá gostosa, tá clínica. O importante da classe 2 é a gente continuar tendo aquele foco de diagnóstico e nunca esquecendo de classificar os pacientes da gente. Então, a gente precisa entender que o sistema ele continua servindo como uma ferramenta, como a ortodontia convencional sempre nos serviu. A gente não pode esquecer da base diagnóstico e a gente precisa subdividir, né, os pacientes em dentadura mista, dentadura permanente e dentadura decídua. A gente pode continuar estando atento aos pacientes desde a fase de dentadura mista, onde a gente avalia a questão de troca da dentição mista pela permanente. Dentro da dentadura mista, lembra que a gente tem duas fases importantíssimas na dentadura mista, que é quando a gente tem a primeira esfoliação do dente decíduo inferior, e aí a gente tem aquele período que parece que trocou todos os dentes anteriores. A mãe relata, nossa, ele perdeu um monte de dente. Esse é o primeiro período transicional, que é a perda dos dentes decíduos anteriores. Para ele ir para o segundo período transicional, que é a perda dos dentes decíduos posteriores, para ter esse período, ele vai ter um período entre esses dois períodos chamado intertransicional. Esse período intertransicional ele demora em torno de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, entre a troca da dentição decídua anterior para a troca da dentição decídua posterior. Então, nessa fase de período intertransicional, é aquela fase que a gente não, clinicamente, a gente não vai ter muitas alterações. Nós vamos ter alterações mais radiográficas, a gente vai ver a sequência, a cronologia de irrupção por radiografias, claro, né? E um aumento da distância intercanino, que está preparando intercaninos, que está preparando a base óssea para receber a dentição permanente. Então, nessa fase aí, a gente tem aquele leeway space, que é importante, né? O leeway space superior, leeway space inferior, que é o espaço que sobra para receber os dentes permanentes, né? Os dentes decíduos posteriores, eles são maiores que os premolares. E esse espaço, ele é importante nesse momento, porque os molares permanentes é que vão achar a chave de oclusão em classe 1, ou se mantém em classe 2, né, ou classe 3. Vai definir a relação molares. Então, é legal nesse período para a gente aprender a trabalhar e entender de que forma a gente pode aproveitar esses espaços para de repente, a gente não permitir a mesialização do molar, né? O molar inferior, ele mesializa nesse momento 1,4 milímetros, 1,4 milímetros para mesial. E o superior 0,8, 0,9. Por que isso? Porque ele estava numa relação de topo e aí o molar inferior ele mesializa mais fisiologicamente e aí ele acha a sua oclusão, em chave de oclusão, né? Pode ser classe 1 ou se mantém classe 2 e classe 3, a gente precisa analisar, ver de que forma a gente vai intervir. E é muito comum nesse momento a gente ter a maloclusão de classe 2 evidenciada, né? Aquela maloclusão de classe 2 que estava para se apresentar, ela se apresenta nesse momento. Tá? Então, ele é importante. Então, se for uma questão dentária, a gente age dentro da maloclusão dentária. Mas, às vezes, essa classe 2 ela é esquelética também. Né? Ela apresenta necessidade de uma intervenção funcional.
de um avanço mandibular, tá? E a gente faz isso com muita segurança com a ortodontia convencional. A gente, para manter, eu vou colocar, para manter a relação de molares, eu vou colocar uma barra palatina superior, usar um aparelho extrabucal. No inferior, eu quero manter o molar em posição, quero diluir esse apinhamento anterior, vou entrar com um botão, um arco lingual, vou entrar com uma PLA, uma lip bumper, né? E, e dentro da necessidade funcional aqui, eu entro com clant, bionato. Então, a gente acha alternativas muito fáceis, porque a gente está habituado e a gente continua aplicando esses conceitos, tá? A única diferença que a gente precisa ter agora, nesse momento de decidir uma intervenção nesse período da dentição mista, é o momento em que a gente escaneia o paciente e a gente vai colocar o aparelho nele, nosso Invisalign. Por quê? O Invisalign, ele já é um pré-fabricado. Então, ele precisa que você preveja, né, essa troca, esse momento de troca de dentes em que precisa agir rapidamente entre o escaneamento e a instalação do aparelho, e a gente precisa analisar o melhor período para a gente fazer isso. Então, eu gosto muito de agir com o sistema Invisalign quando a gente está no primeiro período transicional, que é aquele período que a gente tem os dentes anteriores trocando, mas a gente tem estabilidade dos dentes intermediários ali, que são os molares descidos e que são excelentes aparelhos, excelentes áreas para a gente colocar a tátima. Então, pensando nesse contexto, a gente começa a imaginar de que forma que a gente poderia dar mais retenção. Aí a gente pode lançar mão de uma tátima de retenção em dentes descidos, em face lingual, né? Na face lingual do dente descido, na face vestibular do dente descido, são dentes para ancoragem. Então, aparelhos para avanço mandibular, aparelho para trabalhar o transversal do paciente, ele é excelente, tá? Porque ele tem bons apoios. Os dentes descidos, ele tem superfícies largas, superfícies interessantes para a gente trabalhar. A concavidade dele, nem tanto, né? A parte vestibular e a palatina, elas se mantêm num plano, não existe uma concavidade. Mas se a gente pensar na opção de colocar tátimas de retenção, a gente começa a ganhar liberdade para trabalhar, né? Para se segurar de que o aparelho vai funcionar. Ao mesmo tempo, né, a gente tem os dentes anteriores que estão na troca, mas aí eu tenho que pensar em velocidade de irrupção dos dentes descidos. Então, eu tenho que imaginar de que forma isso vai se encaixar nos próximos aparelhos, nos próximos aparelhos prototipados. Então, a gente tem que incluir isso no diagnóstico da gente, porque ele é um aparelho, por ser pré-fabricado, ele exige da gente uma visualização de como essas maloclusão vai agir, né? Então, agora, se você tem um paciente no segundo período transicional, ou seja, já está trocando os dentes permanentes posteriores, os dentes descidos posteriores por permanente, aí você tem que analisar onde é que estarão essas retenções, onde é que esse aparelho ele vai se fixar, porque a gente precisa prever isso. Então, a gente precisa entender muito bem a indicação deles para que a gente possa agir de forma eficiente, tá? E dentro da classe 2, na dentadura permanente, a gente ainda tem a necessidade de avanço mandibular, onde nessas situações a limitação da classe 2 para mim, ela é difícil solução quando a gente necessita mesialização de dentes inferiores. Aí ela se torna difícil. Por quê? Porque se eu tenho uma mesialização, eu necessito melhorar a relação de classe 2 por mesialização dos dentes inferiores, e esse paciente ele não permite mais um avanço mandibular, eu tenho que saber o quanto que esse meu incisivo ele pode ser projetado, porque isso vai interferir na estabilidade do tratamento, isso vai interferir na estética e vai interferir na estrutura periodontal.
O quanto eu posso fazer esse aumento, essa inclinação dos incisivos. E, além disso, eu também preciso prever a distância intercanino, porque se eu aumento a distância intercanino, eu diminuo a necessidade de aumento do ímpar, da inclinação, da inclinação dos incisivos, da projeção dos incisivos. Mas se eu mexo muito na distância intercanino, o caso se torna instável também. Então, o quanto a gente pode combinar isso com o IPR, né, com o nosso diagnóstico. Então, sempre se remetam para quebrar para a gente conseguir essa independência total, a gente ainda precisa fazer analogia com o pensamento que a gente faria com a ortodontia convencional. Então, o exercício de vocês ainda é esse, sempre pensar no que vocês fariam com a ortodontia convencional. O resto é se comunicar com o técnico, tá? O resto é trabalhar no comando 3D e o resto é começar a praticar a colocação de attachments, que nesse momento serão mais importantes para você do que outros. Saber priorizar isso. Tá? Então, mas a estratégia de tratamento não muda baseada dentro desse cronograma, tá? Bom, de antemão, nós temos, eu vou dar um exemplo de algumas situações de classe 2 aqui, começando pela classe 2 com necessidade de um avanço mandibular e da classe 2 com necessidade de uma distalização dos molares superiores. Mas ainda vai faltar, no final desse conteúdo, a gente ainda vai mencionar o tratamento da classe 2 fazendo a mesialização de molar inferior, e que para isso precisa restabelecer espaços, precisa prever, ganhar espaços, tá? Então, quando a gente tem um avanço mandibular, a gente tem aqui paciente com o preparo prévio ao avanço mandibular. É um paciente que vai fazer um avanço mandibular e que com isso precisa antes fazer algum preparo. Quais são esses preparos? Trabalhar a curva de Spee, trabalhar a inclinação dos incisivos e trabalhar a expansão, né? Porque a forma de arco ela precisa ser estabelecida previamente ou melhorada previamente para que após essas ocorrências entre realmente na fase do avanço mandibular, ó. E aí entra numa fase passiva de movimento dentário, mas entra com os precision wings aqui para a gente poder fazer o avanço moderado dessa classe 2 dentro do sistema Invisalign no tratamento precoce. Tá? Então, ele é excelente, a ideia é excelente, porque a ideia é você consegue agregar movimento dentário junto da ortopedia facial, né? Então, seria uma analogia com o Clant, por exemplo, você tem um avanço, mas você tem um aparelho robusto, um avanço mandibular, mas você não tem movimentos dentários induzidos pelo aparelho, você tem movimentos dentários em consequência da possibilidade que o Clant te dá de trabalhar com o transversal. Então, os dentes se acomodam fisiologicamente. E o Invisalign, ele trabalha no mesmo raciocínio. Você tem um avanço mandibular, esse avanço mandibular, ele tem necessidade de ser menos assistido, né? Porque o algoritmo, ele projeta o avanço mandibular de 1 em 1 milímetro. Você tem vários avanços onde os precision wings, eles se adaptam eles se adaptam conforme a simetria necessita de maior avanço ou menor avanço. Então, ele vai deslocando os precision wings e recolocando eles de uma forma que a mandíbula vai se ajustando a essas movimentações. Você ainda pode ter movimentos dentários dentro dessa coluna de passividade, que seria a fase avanço. Mas para isso acontecer, o avanço, para a gente avançar a mandíbula, a gente precisa, muitas vezes, corrigir a curva de Spee, o transversal e a inclinação dos incisivos, porque se você não tem um paciente classe 2, como é que você vai fazer um avanço se os incisivos estão travando, né, esse avanço? Os incisivos verticalizados, eles já estão com overjet, eles já têm um overjet. O paciente é classe 2,
mas o overjet dele é de 1, 0. Então, isso acaba impactando negativamente na possibilidade de fazer esse avanço, tá? E do lado direito aqui é a distalização, né? O paciente com distalização, esse é um protocolo bem interessante que a gente usa. Eu gosto muito de usar botões com possibilidade de elástico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, de que forma que a gente costuma fazer. Aí, quais são as precauções que a gente deve tomar quando a gente faz esse tipo de movimentação. E dentro do nosso estagiamento, a gente tem aqui o padrão V, né? O padrão V ele é chamado por causa disso, que começa a ser a movimentação dos segundos molares. Aqui a gente vê que os incisivos, os dentes anteriores, eles estão sendo corrigidos e às vezes pode-se fazer isso, né? Às vezes a gente pode permitir a correção de incisivos para trabalhar esteticamente conforme a gente vai fazendo a movimentação dos molares. Em muitos casos, e aí que eu falo para vocês, né? Pensem no que vocês querem para o caso de vocês. Porque esse padrão aqui eu uso raramente, eu uso quando isso é bacana, quando eu analiso o tipo de movimento que está aqui. Se esse movimento ele colaborar com o movimento de distalização, perfeito, a gente permite isso, vai ganhando esteticamente, ao mesmo tempo que os efeitos colaterais eles podem trabalhar a favor dessa distalização. Ou a gente pode fazer o padrão aqui em V com a movimentação de dentes anteriores nessa fase, na fase mais final. Tá? E aí acontece assim quando a gente quer usar os dentes anteriores para fazer uma ancoragem passiva, né? Os dentes eles estão servindo como blocos. Mas para eles servirem como blocos, a gente deve tomar cuidado, porque ele tem uma tendência, né? Quando a gente faz movimento de distalização, o alinhador ele tende a se deslocar da região anterior. Então, muitos colegas, eles não movimentam dentes anteriores, mas a gente precisa contrapor, às vezes, essa força e efeito colateral que o alinhador tem de se deslocar para incisal. Então, para que isso não aconteça, a Tátima não resolve isso. Vamos raciocinar de novo. Então, quando eu tenho distalização de molares, você tem um efeito do alinhador de se deslocar na região anterior para frente e para baixo. O alinhador ele faz assim, ó. Então, por isso que às vezes a gente perde o tracking na região anterior, porque o alinhador ele tem essa força extrusiva, ele se desloca, tá? Para a gente evitar isso, não adianta a gente colocar a Tátima, porque se eu pôr a Tátima, você vai acabar piorando uma mordida profunda que existe. Então você acaba provocando extrusão dos incisivos. E para que isso não aconteça, você tem que trabalhar com intrusão compensatório, como se fosse uma intrusão resistente. Tá? O alinhador ele vai encostar melhor, ele vai ler melhor, ele vai ter aquela força de contrapor o movimento extrusivo. Então a gente distaliza e trabalha um pouco com intrusão de dentes anteriores, para que a gente neutralize esse efeito dos alinhadores tracional incisivo para extrusão. Então, para a gente evitar isso, a gente contrapõe isso. Seria como se a gente estivesse trabalhando com um gable, né, na ortodontia. A gente está trabalhando com curva de Spee anterior. A gente está fazendo uma força de intrusão com o objetivo não é de intruir, mas de anular os efeitos colaterais e anular esses efeitos indesejados. Ah, mas o paciente ele é classe 2, mordida aberta. Ah, legal, então. Ele aceita a extrusão. Se ele aceita a extrusão, você não vai colocar a intrusão nos dentes anteriores. Você vai aceitar os efeitos colaterais. Então muda. Tudo a gente precisa aplicar os raciocínios que a gente tem, tá? Tomem cuidado com isso. Então é nessa hora que a gente precisa olhar o clean check da gente e começar a desenvolver, começar a olhar a tabela de movimentos. Então não adianta a gente compartilhar um caso da gente pedindo opinião para um colega
mostrando um vídeo, porque só o vídeo não nos dá a ferramenta suficiente para a gente saber realmente o que se deseja e o que precisa fazer, tá? Então, quando eu recebo um caso, dá uma opinião, dá uma olhadinha, ferrou, porque a gente não consegue avaliar de forma segura. E a gente tem uma responsabilidade grande na hora de avaliar e de palpitar, né? Porque a gente precisa analisar de uma forma geral dentro da IDS do colega. A gente precisa olhar a IDS do colega. A gente precisa entrar, analisar tudo que foi feito, para a gente saber exatamente o que pode ocorrer e o que não pode ocorrer, tá bom? Mas é muito bacana a gente trabalhar com a possibilidade de um avanço mandibular em pacientes jovens e também trabalhar com a distalização, e a gente tem conseguido resultados espetaculares com distalização. Eu acho que o Invisalign, ele é um dos melhores aparelhos para distalizar que eu já usei no consultório, tá? Então, dentre todos esses aparelhos, o Invisalign, para mim, ele é espetacular para distalização. Então, a pacientes com crescimento. Estou com um paciente que está em crescimento. Legal. O que eu faço? Escaneia. Escaneia e vamos analisar. Então, coroa clínica curtas de adolescente. Esse é um ponto que a gente precisa entender e que precisa ser trabalhado, né? As coroas curtas devem ser compensadas de alguma coisa, de alguma forma. Lembra que o alinhador ele trabalha muito bem em superfícies, então ele precisa de áreas para abraçar. A tátima de retenção é necessário. Os wings não aceitam a tátimas, mas aqui vai uma dica bacanésima, eu já falei, acho que vocês já aplicam, que são a gente entrar com os atátimas de retenção na superfície lingual, ó. Na superfície lingual. Chega aqui, ó, coloca atátimas de retenção na superfície lingual. E aí você consegue uma boa retenção, tá? Colocar a tátima na mesial e distal dos wings por vestibular, né? Ele não permite, tá? Mas você pode trabalhar com a tátimas na lingual. E dos dentes 16, 26, 36 e 46, se for possível, sim. Mas geralmente eles estão no período de irrupção. E aí eu gosto de deixar os dentes eles desenvolverem fisiologicamente. Então eu entro muito com a tátima nos dentes descidos e aceito muita erupção do alinhador, tá? Porque o alinhador ele prevê sem muita precisão a erupção dos primeiros molares permanentes, mas se você travar com a tátima, a erupção tem que obedecer o posicionamento do algarismo. Mas se eu libero ele, não coloco a tátima e permito o movimento de extrusão, tá ótimo. A gente tem que colocar nesse momento, na visão da gente, que nosso objetivo de tratamento num paciente com deficiência mandibular é você ganhar o avanço mandibular. Essas outras questões menores, a microortodontia vai ser feita depois. Então, para a gente ter um avanço mandibular, dependendo da época, eu preciso até ignorar a fase pré-avanço, que seria a curva de Spee, o avanço, o transversal. Às vezes eu posso ignorar isso, tá? E só que ignorar isso não quer dizer que eu vou deixar assim, quer dizer que eu vou fazer isso, talvez, durante o avanço, porque na idade óssea dele, ele tem que ser feito naquele momento. Então, por que eu vou me preocupar com uma rotação de um molar ou com uma expansão mandibular? Eu posso estar fazendo uma expansão juntamente com o avanço, tá? Desde que eu use bons recursos de estabilidade, ou seja, atátimas. E aí esses atátimas linguais, eles permitem boa retenção. Então, cheque se seu dente descido ele tem ainda rigidez, tá? Se ele ainda está íntegro. Veja quais são os dentes que você pode usar de suporte, ok? E aí, a gente faz esse avanço aí bem bacana. A classe 2, os incisivos superiores serão vestibularizados durante a fase pré, né, avanço.
para criar pelo menos 2 milímetros de overjet. O primeiro avanço mandibular, ele é de 2 milímetros, mas eu posso dividir em 1 milímetro. Eu posso pedir para o técnico fazer esse avanço de uma forma mais lenta. Isso também a gente precisa analisar juntamente com a idade do paciente. Caso com mordida severa, mais de 8 milímetros, curva de P será nivelada para atingir no mínimo 8 milímetros de overbite, antes da fase do avanço. Então, tem alguns gatilhos que o software também ele entende. Por exemplo, uma curva de SP de 8 milímetros, ele vai começar a corrigir essa curva de SP antes da fase do avanço. Os primeiros molares têm uma rotação mesovestibular de 20 graus e serão corrigidos para permitir a colocação de Precision Índice. Tá? Bom, mas casos exista mordida cruzada, deverá ser corrigida nessa fase também de pré-avanço. Mas aí eu entro um parênteses, depende. Tá? Depende se você precisa necessariamente. Às vezes a mordida cruzada, ela é uma mordida cruzada que vai demandar tempo. Então, será que não dá para a gente fazer a correção da mordida cruzada junto com o avanço mandibular, com o avanço? Né? Então, são questões que a gente tem a possibilidade. Não é que o software ele seja fechado para isso. O software tem um algoritmo que traz para a gente alguns gatilhos de prioridade. Mas a gente pode interferir nessa prioridade também, caso a gente sinta a necessidade disso. Tá? Então, a fase pré-avanço tem no mínimo 4 alinhadores, nenhum IPR é permitido nessa fase. Eu não acho que a gente deva se preocupar com IPR. Se tiver, remova os IPRs todos, principalmente em dentes permanentes, porque a gente sabe que os pacientes são jovens, o esmalte do paciente, a câmera pulpar ela é muito ampla ainda, então eu acho precoce a gente fazer IPRs em dentes IPRs em dentes permanentes, em pacientes que ainda está trocando dentição e que a gente sabe que vai fazer a segunda fase de tratamento. Nesses casos, deixe chegar na segunda fase de tratamento, para depois a gente avaliar a necessidade de IPR, mas não façam IPRs em dentes permanentes antes da segunda fase, antes de total troca dos dentes de leite pelos permanentes, para a gente saber realmente se isso é necessário, tá? Não desgastem dentes permanentes precocemente. Então, fiquem atentos a isso também. Se foi sugerido pelo software IPRs, muitas vezes é porque ele está detectando uma discrepância de Bolton, que essa discrepância de Bolton ela é temporária, ela não é definitiva. E temporária por quê? Porque você tem um dente descido de um lado e no outro você não tem dente descido. Aí ele, claro que ele vai sugerir IPRs. E às vezes ele vai sugerir IPRs em dentes permanentes. Então, nesse caso, foi um erro a gente ter executado os IPRs. Então, está na fase de revisão, está desenvolvendo seu clean check, vai na ferramenta 3D e remove todos os IPRs aí. Ah, mas eu quero fazer IPR em dente descido para eu poder começar a permitir um pouco a mesialização do meu molar inferior do lado direito. Bacana, então faça bastante IPR em dente descido. Coloque lá, IPR a mesial do dente 46 e você só faça IPR máximo, peça IPR fora do padrão de 1 milímetro e faça IPR apenas na face distal do segundo molar nessa situação. Tá? Então, abusem do IPR em dentes descidos se for necessário, mas não façam em dentes permanentes nunca nessa fase, tá bom? Fase de avanço mandibular ainda nela. Ó, o clínico pode alterar esse padrão, certo? Por quê? Porque a gente tem que analisar caso a caso, ok? Então, os avanços, eles são de 2 milímetros, eles fazem a fase pré-avanço com 4 alinhadores no mínimo, a gente tem que fazer o nivelamento, a gente tem que fazer a correção da curva de SP e a gente tem que fazer o tratamento da mordida cruzada previamente ao avanço, desde que isso seja favorável para o nosso caso, senão a gente tem que alterar. Avanço salto promove uma melhor adaptação do paciente e as coisas do aparelho que realmente são fundamentais para a gente entender, tá?
Bom, aqui existe restrição de movimento dentário para os dentes situados nos precision wings, claro que é por causa da adaptação do alinhador nessa fase. Então, usem atátimas de retenção e a gente pode trabalhar nos comandos 3D também com esse tipo de aparelho, tá? Uma outra dica legal que eu acho que a gente precisa, eu vou comentar isso no slide mais à frente, mas uma outra dica bem legal que a gente precisa ter em mente é a seguinte: tenta, de alguma forma, associar um elástico de classe 2. Se você puder colocar um attachment de retenção em caninos, se existe caninos descidos, né, e esses caninos descidos eles estão rígidos, e você precisa de um avanço, tenta otimizar esse seu avanço com elástico de classe 2. Então, coloque nesse canino ou no pré-molar, o primeiro pré-molar superior, coloque os recortes, tá? Os precision cuts. Coloque cuts e tente, de alguma forma, prever elásticos de classe 2, acoplar inferior, tenta bolar alguma situação. Por quê? Porque esses wings, eles não são tão rígidos, eles não são tão rígidos também. Então, tem pacientes que eles têm um padrão muscular que ele acaba apertando esses wings. E ao invés de fazer um avanço mandibular, ele acaba gerando uma área de estímulo de mordida. E aí você acaba fortalecendo mais esse padrão muscular. E você não tem avanço mandibular. E isso começa a se tornar um tiro no pé, porque você está fazendo os avanços de 2 em 2 milímetros, o paciente já não fez o avanço que foi programado anteriormente e ele desenvolveu um novo padrão de mastigação, amassando os wings. E aí, para você recuperar isso, é muito mais difícil. Aí, muitas vezes, é necessário você parar o tratamento, você talvez pensar em reescanear o paciente para pedir alinhadores adicionais aí, porque você acabou provocando um padrão diferente de mastigação, tá? Então, pense sempre em acoplar elástico classe 2 aí, junto com seus alinhadores, tá? Aqui a paciente, uma paciente jovem adulta, já com a dentição permanente, uma paciente classe 2. Então, a gente, classe 2 com necessidade de avanço mandibular mesmo. Aqui a gente trabalhando, ó, já trabalhando. Eu atrasei bastante o tratamento dela, o salto dela, né? Porque a gente se preocupou em corrigir curva de Spey, em fazer a expansão dos arcos, mas isso eu já teria feito de uma forma diferente hoje, tá? Observem que a gente não colocou atátimas de retenção, então eu segui exatamente o protocolo do algarismo. Observem que a curva de Spey está nivelada, né? O overjet posterior está bom, mas o salto não aconteceu. Por quê? Porque a gente acabou enfatizando, dando prioridade realmente para essa é, para essa melhoria prévia que deveria ter sido ignorada, né? E a gente acabou priorizando e fizemos o salto. E o salto está acontecendo, né? O salto aos wings aqui, eles acabam estimulando. Como é que funciona os wings? Eles têm uma rampa, essa rampa, na hora que ele toca, ele estimula a mandíbula para ir para a anterior, tá? Mas ele só estimula a mandíbula para ir para a anterior porque o paciente ele tem esse toque. E acontece dessa forma. Ó, o paciente já com a memória, né, de movimentação e acontecendo esses movimentos aí, ó. Observa a flexibilidade do wing. O wing ele não é um suporte rígido, como a ortopedia funcional tem, a ortopedia facial tem, né? A ortopedia facial ele usa acrílicos de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Os wings eles são plásticos, eles são smart track, tem uma certa flexibilidade, né? Então eles não são tão rígidos. Você percebe
que esse tipo de amassamento ele pode ocorrer. Dependendo do padrão do paciente, ele acaba desenvolvendo realmente um amassamento dessa região. Então, olha que bacana se a gente tivesse a possibilidade aqui de acoplar elásticos, né, de classe 2 aqui. Eu acho que isso é um up que a gente poderia associar aí ao tratamento da gente. Mas não adianta você tentar acoplar um elástico aqui no canino superior se você não tem um attachment bom de retenção aí nesse canino. Tá? Então, uma coisa leva a outra. A gente tem que acabar entendendo e fazendo esse tipo de averiguação. Tá?